eficazmente, tá certo? Para buscar os recursos que a minha cidade precisa. Esse era o meu papel enquanto candidato, até porque entendia que não estava ali para iludir ninguém, para enganar ninguém. Até porque se eu estou iniciando na vida política, eu quero começar sempre com o pé direito, começar corretamente, né? Então isso vai de encontro aos meus princípios éticos e morais. Agora, é difícil você enfrentar essa barreira. Então o reflexo que a cidade atravessa, automaticamente trouxe esse reflexo também para os candidatos. Agora, cada eleição, William, é uma eleição. Sim. Tá certo? E achar que muitas vezes a pessoa vai sair com uma votação expressiva. Eu já vi candidato a vereador no Guarujá fazer uma votação expressiva para deputado federal e depois na outra eleição sequer se reeleger a vereador. Entendeu? Tá certo? Já vi vários exemplos disso. Já vi deputado sair muito bem votado e aí esse é a bola da vez e chegar lá e não ganhar. Sim. O eleitor, ele tem a concepção, ele sabe quando ele vai votar quem pode ser um bom parlamentar e quem pode ser o bom gestor e o bom administrador que a cidade precisa. Ele sabe diferenciar isso. Tá? É lógico que essa eleição foi uma eleição atípica e houve alguns reflexos, tá certo, a meu ver. Eu vou dar um exemplo para você, não a nível local, eu vou dar um exemplo para você a nível regional. Quando acabou as eleições, todo mundo sabe que eu sou consultor, trabalho na área pública. Sim. E eu tenho projetos em várias cidades do estado de São Paulo. Aí eu estive conversando com o prefeito de Mogi das Cruzes. Ele abriu um jornal e mostrou para mim. Em metade da Câmara, das vagas da Câmara Federal, foram deputados eleitos por regiões metropolitanas do estado de São Paulo. Muitos prefeitos se uniram e falaram assim, olha, a minha cidade não tem condições de eleger um deputado federal, mas se a minha se juntar com a sua, com a do Ilha, nós vamos eleger um federal e um estadual. E foi isso que aconteceu. Então, se você pegar o mapa dos eleitos no estado de São Paulo, você vai ver que mais da metade das 70 vagas de deputado federal foram candidatos que tiveram votos de região, fechadas em regiões metropolitanas. Representa uma região. Sem dúvida. E, inclusive, regiões, por exemplo, assim, tipo Águas de Lindóia, São Pedro, Amparo, regiões você pequenas... Você acredita que isso aqui é possível? Posso falar uma coisa para você? Eu acho que é possível. É possível. Eu acho que na política nada é impossível. A vontade política tem que prevalecer. Mas eu vou dar um outro exemplo para vocês verem bem. Olha só. Jacareí. A cidade de Jacareí tem 140 mil eleitores. A cidade, há uns 10 anos atrás, me parece, tinha eleito um deputado estadual. Nunca mais tinha eleito um deputado estadual. Há 10 anos atrás, elegeu um prefeito. Esse prefeito fez uma boa administração, conseguiu se reeleger e fez o sucessor. Né? E agora saiu candidato a deputado estadual. Sim. Se elegeu a deputado estadual, muito bem votado. Ele foi o último que entrou como deputado estadual pelo PT. Vamos a alguns dados, né? Ele, um prefeito altamente avaliado pela sua cidade, pelo Partido dos Trabalhadores. Andou na cidade incansavelmente pedindo voto para a candidata dele, para o candidato dele ao governo de São Paulo e para a presidência da República. Tá certo? Quem ganhou em Jacareí para governador e presidente da República? Alckmin e Serra, tá certo? Bolsa Família nessa cidade, 2.000. Vamos agora vir para Guarujá, tá? Guarujá, a prefeita Maria Antonieta, tá? Ela trabalhou para quem? Para o Alckmin e para Dilma? Para Dilma. Tá certo? Bolsa Família no Guarujá, 30.000. 15.000 usufruem, porque o Bolsa Família, o governo permite o número de cadastramento, ele vai pagando conforme a condição, a capacidade financeira e de cadastramento que o município pode prever. Quem ganhou as eleições no Guarujá? Dilma. Como em Cubatão. Tá certo? Então, eu acho aí uma coisa o seguinte, sem desmerecer os prefeitos, nada disso. Sim. Mas, na realidade, o único prefeito que teve influência, e ficou claro isso na Baixada Santista, na minha visão, na conjuntura do voto, foi o prefeito de Santos. Tá certo? Na minha opinião, com todo respeito aos demais prefeitos. Achar que você vai, vamos dizer assim, induzir o eleitor naquilo que ele efetivamente sabe votar, é achar que o eleitor é burro.
E aí, isso eu não concordo, eu acho que o eleitor sabe muito bem qual é o seu papel. Mas nessa concepção, você entende que a Bolsa Família, na realidade, ela é um grande cabo eleitoral? Com certeza, está mais do que, isso mais do que nunca. Isso tá mais do que certo. Os projetos sociais, econômicos. Sem dúvida, isso aí achar que não. Até porque quando o próprio PSDB, quando viu que isso era uma ferramenta política, o que ele fez? Apoiou, falou que ia ampliar. O 13º do Bolsa Família. Dúvida, sem dúvida. Não tem. Acho que isso esse mapa, para mim, eu respeito qualquer outro tipo de opinião. Estou aberto a discutir, até porque é um assunto gostoso, né? Aqui é no campo das ideias, né? No campo das ideias, nosso posicionamento aqui, em momento algum, denigre ou menospreza a capacidade política de ninguém, mas essa é uma avaliação. É uma avaliação minha, é a minha opinião. Agora, quanto ao processo eleitoral em 2012, acho que ainda é muito cedo, William, acho que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte aí, né? Cada eleição é uma eleição dessa ponte. Tem muita água para rolar. Ou muito mar. Muito mar, verdade. Acho que então nós tem muita coisa aí para frente ainda, entendeu? Acho que vai ter muitas surpresas aí, com certeza. Você falou que teve que rever. Teve não, você fez uma revisão aí de conceitos, ou posicionamentos e tal, faz parte do aprendizado. Você acha que eu não vou dizer fracasso, mas o resultado de José Serra passa também pelo fato de que ele é uma pessoa que não revê conceitos nem posicionamentos, o que seria fundamental especificamente nessas eleições? Olha, eu tive poucas vezes com o governador José Serra, mas as vezes que tive com ele, fiquei impressionado pela sua capacidade, pela forma com que ele coloca e domina os diversos assuntos, né? A gente tem uma aproximação maior com o governador Geraldo Alckmin, que é uma pessoa que a gente tem, inclusive, uma admiração pessoal muito grande, né? Mas, pelo que a gente lê do governador Serra, me parece que ele é uma pessoa muito concisa naquilo que ele quer. E eu acho que você deve deve ser uma pessoa concisa, né? Mas você nunca deve ser fechado em si mesmo, né? Acho que você tem que ter a grandeza de saber rever, tá certo? Os conceitos, princípios e tal, se for necessário. E é o meu caso. No decorrer da campanha, eu imaginava até algumas prioridades para a minha cidade e no decorrer dela comecei a verificar, tá certo? A rever que essas prioridades deveriam ser elencadas num segundo plano, de uma outra forma e tal, entendeu? Aí para mim que sou um profissional da área pública, foi uma coisa muito legal para mim, porque a campanha em si também me deu todo um cabidal, tá certo, de estudos, e que eu tenho todo esse material guardado comigo, tudo e tal, e que isso vai servir para mim, inclusive, quando eu for trabalhar. O William falou em rever, né? Rever, talvez por isso o José Serra também não tenha sido, vamos dizer, um candidato mais competitivo. Você falou do Bolsa Família, que indiscutivelmente o Bolsa Família, além de ser um programa social interessante para o país, porque dá um salto de qualidade na vida das pessoas, precisa o quê? A porta de saída que é a educação. Porém, o José Serra, hoje, depois de passar essa eleição, e o PSDB em especial, até porque o PTB fez parte dessa coligação aqui no estado de São Paulo, a oposição não precisa rever também esse conceito, entender que o Bolsa Família, sim, os programas sociais, sim, mas também quando ele ao apresentar uma alternativa, ele tem que dar essa solução, e muitas vezes ele não deu. Não está faltando isso para a oposição? Ser uma oposição, não só pela crítica, mas também com uma proposta alternativa em que atenda o interesse do eleitor? Eu acho que você mesmo já respondeu. Você perguntou e respondeu, Chagas. Na realidade, você está com toda a razão. E você quer ver o exemplo disso? Quando o PSDB ganhou a possibilidade de ir para um segundo turno, eles mesmos acabaram revendo uma série de circunstâncias dentro do processo político e conseguiram avançar e ganhar em regiões que são berços do Partido dos Trabalhadores em São Paulo, e o Serra conseguiu avançar, como Guarulhos e Campinas. Né? E revendo o quê? Revendo conceitos.
tá certo? Levando ao debate posicionamentos que o próprio eleitor já tinha consolidado na sua, né? E é humanamente impossível você querer mudar esse jogo se você não respeitar a convicção e o entendimento do eleitor. Você falou a palavra certa, né, William? O eleitor já tinha consolidado o seu voto. Exatamente. Em 8 anos, faltou oposição. Não seria em 3 meses. Claro, que a gente falou aqui. Em contrapartida também desses números, o PT apertou bem o resultado em São Paulo, perdeu em São Paulo, mas por uma diferença que foi uma tremenda vitória, né, e em Minas Gerais. Todo mundo esperava que, por ser o reduto do Aécio, o PSDB, aí teve uma série de outros fatores que a gente já discutiu aqui também. Mas enquanto o PSDB jogava com essa possibilidade de ganhar estourado em Minas e em São Paulo e consolidar esse processo, o PT fazia justamente o jogo contrário. Exatamente. E a Dilma, a vantagem em São Paulo foi diminuta e não conseguiu ganhar em Minas. Então, isso quando você vê o mapa... Quanto a Minas, também faltou uma visão melhor de Minas. Nós discutimos aqui, o norte de Minas é uma região muito pobre, Bolsa Família, os programas sociais. Logicamente, aquele seria o voto do candidato ou da candidata do presidente Lula, por mais forte que fosse o Aécio. Só para você ter uma ideia, Minas são 800 e, eu não sei se é 21 ou 61 municípios. É o estado da federação com o maior número de municípios. E municípios que vivem única e exclusivamente do repasse do fundo de participação dos municípios. Né? Não tem municípios que discutem ativamente o reajuste do salário mínimo, o Bolsa Família, vivem da consolidação de programas sociais do governo federal. Então, é lógico que a consolidação e o papel do governo federal nesses lugares é muito forte. Perfeito. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, eu volto com as perguntas dos telespectadores, eu sei que tem bastante já, e eu vou dar aqui os destaques do Diário do Litoral, que está na sua banca mais próxima amanhã, logo cedinho, hein? Manchete 1, defesa da sardinha faz preço do peixe disparar. Manchete 2, entidades definem planejamento para a temporada de verão. E a terceira manchete, região quer encontrar soluções conjuntas para problemas habitacionais. A solução metropolitana para os problemas habitacionais. Gente, região quer encontrar, hein? Quer encontrar. Não quer dizer que vai encontrar, não quer dizer que isso já é uma coisa decidida. Quer encontrar, né? Quer dizer, a gente discute tanto essa questão aqui no programa, desses 9 municípios se entenderem, e a gente vê aqui que de 2010, quase 2011 aí, a região ainda quer encontrar. Ô, Lerdez, hein? Vamos para o Minuto Saúde, Minuto Multimagem, a gente volta já já.